Pessoal, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui falando com vocês hoje, né? Fiquei muito contente quando a Roseli me convidou para fazer esse próximo hangout, e eu espero contribuir aí, né, respondendo as perguntas que vocês estão enviando para a gente, e também com um pouco de conteúdo que eu preparei, né? Eu espero contribuir tanto para você que é aluno, a continuar aí no seu processo de emagrecimento, como também para você que ainda não é aluno, para você se motivar e vir assistir uma palestra nossa, né? A Meta Real está de braços abertos, a orientadora ou orientador, onde você escolher, que for perto da sua casa, que for melhor para você, você pode ir, né? A primeira palestra você pode assistir sem compromisso, para você conhecer o nosso método, que eu tenho certeza que você vai gostar, né? Então eu espero contribuir com isso. E em primeiro lugar, né, o pessoal ainda está começando, está mandando aí as perguntas. Eu vou começar então me apresentando. Meu nome é Nilci, eu sou casada, moro em Jundiaí, tenho 2 filhos, sou formada em administração, trabalhei 30 anos aí na área de RH, na parte de desenvolvimento, tenho formação em coaching, em dinâmica de grupos, e sempre trabalhei nessa questão de desenvolver pessoas, né? E em algum momento eu resolvi desenvolver pessoas, ajudar as pessoas com um método, ok? Isso foi em 2012, né? Em 2012 eu comecei a ser orientadora da Meta Real. Antes disso, óbvio, eu emagreci com o método, né? Emagreci por coincidência 12 quilos, né? E emagreci com a minha mestra Célia, né? Que foi a pessoa aí que me ajudou nesse processo. Um abraço aí para a Célia. E, assim, às vezes as pessoas até comentam comigo assim, né? Puxa, o aluno às vezes fala assim, 12 quilos, mas então você não era tão gorda, né? Não, realmente, assim, a minha questão nunca foi obesidade, né? A minha questão é que, desde a adolescência, que eu sou, parece aquela propaganda antiga, né? Tinha uma propaganda de que eu sou desse perfil. Engorda um pouquinho, emagrece um pouquinho, aí descansa um pouquinho, daqui a pouco tem lucro, engorda mais um pouco, aí emagrece um pouquinho, e assim vai, né? Então, assim, eu gosto até de falar isso, porque até para dar início ao nosso tema de hoje, porque, assim, a dificuldade ou a facilidade de emagrecer não está na dieta que a gente faz. A facilidade ou a dificuldade está na cabeça. E eu só realmente aprendi a ser magra a hora que eu mudei meu pensamento, mudei minha cabeça, mudei o meu relacionamento com as coisas de comer, mudei o meu hábito alimentar também, né? Por que não? E isso aconteceu quando eu fiz o método, né? Quando eu fui conhecer a Meta Real e decidi emagrecer, né? Então eu sou assim, e gostei tanto, acreditei tanto nesse método, que resolvi ajudar as pessoas sendo orientadora, né? Acho que tem tudo a ver com o que eu fazia, que é a parte de desenvolvimento, né? Só que agora é mais legal ainda, porque na empresa, muitas vezes, tem interesses conflitantes, né? Então, às vezes a gente não consegue desenvolver, ajudar a pessoa tanto quanto a gente gostaria. E também, às vezes, não vê o resultado. E com o método, o que é legal é que você vê o resultado. Você vê as pessoas emagrecendo, se gostando mais, se cuidando mais, se arrumando mais. E isso realmente é muito gratificante, né? Então, se você ainda não é aluno da Meta Real, eu tenho um convite para fazer para você. Vá a uma de nossas reuniões, vá conhecer a estratégia para você ser magro. Eu costumo dizer para os meus alunos, nas minhas palestras, aliás, assim, não falei, né? Eu tenho os meus grupos em Jundiaí, Itatiba, e Vinhedo e Várzea Paulista, que eu tenho grupos que eu oriento. E eu costumo falar sempre para os meus alunos, né? Esforço nem sempre é igual a resultado. Às vezes o aluno chega, ou às vezes você pode pensar assim, mas eu me esforço tanto para ser magro, né? Eu faço tanto esforço, eu fico sem comer, eu como só um
pouquinho, eu não vou na festa e não consigo o meu resultado. Porque, na verdade, esforço não necessariamente é igual a resultado. Para a gente ter resultado, a gente tem que ter toda uma estratégia. E essa estratégia, a meta real dá para a gente, né? Você já sabe o porquê você quer emagrecer. Em algum momento você decidiu. Se você vai lá conhecer, é porque você tem motivos para querer emagrecer. Aí você vai na reunião e vai conhecer o nosso método, porque ele vai te dar toda uma estratégia. Ele vai ter a estratégia de como comer, o que comer, né, quando comer, né, vai estar tudo, a orientadora vai explicar tudinho para você, né, com o nosso guia. E nas reuniões, né, depois, nos nossos temas, a gente vai fazendo o que nós como orientadores? Nós vamos procurando te dar sempre como você aplicar essa estratégia no seu dia a dia. Né? A gente vai te dando dicas, a gente vai te dando exemplos, a gente vai te dando técnicas, né, para você ter esse apoio, porque realmente a gente sabe, né, eu já emagreci e a gente sabe que não é fácil a gente colocar em prática, né, no nosso dia a dia as coisas que a gente sabe que precisa colocar em prática. Né? E é no dia a dia que a mágica acontece, é ou não é? É lá no dia a dia que a gente vai emagrecer. Então, a cada reunião, a cada palestra que você vai tendo uma dica, uma técnica que vai te ajudando no seu dia a dia, e passando pelos obstáculos, e você ir emagrecendo. E emagrecendo, vou dizer para você, comendo com prazer, comendo coisas que você gosta. Ai, Nilce, mas então eu não vou fazer esforço para emagrecer? Não estou dizendo que você não vai fazer esforço, mas vai ser um esforço, sim, proporcional, né? Não vai ser aquele esforço demasiado, aquela coisa sofrida para você emagrecer, né? Então, eu te convido aí, né? E vamos, né? Acho que agora o pessoal já está chegando, já está começando aí a fazer as perguntas. Vamos começar um pouco, então, a falar do nosso tema, né, que eu escolhi a influência do pensamento no nosso emagrecimento, né? Porque realmente tudo começa no pensamento, né? A gente não faz nada se não passa pelo nosso pensamento, né? Às vezes não sempre, é tudo muito rápido, e a gente às vezes não para pensar nisso, mas você assim, vai ou não vai? Você quer ou não quer? Você vai levantar para ir lá no bebedouro pegar água ou não? Antes de você fazer qualquer coisa, primeiro isso passa pelo seu pensamento, né? E os pensamentos é que vão determinando as nossas sensações. Você pode falar assim, nesse exemplo da água mesmo. Vou ou não vou? A hora que você pensa, vem aquela sensação, preguiça. Né? Não vou. Aí, o que vai acontecer? Você não vai pegar água. Ou pode vir a sensação, eu vou beber água porque eu não, né? Eu tô emagrecendo, tô vendo que tá legal. Você vai, bebe água, né? Você agiu de acordo com o seu pensamento. E eu tenho um exemplo até que eu gosto de falar para exemplificar um pouco isso, né? Suponhamos que você não acredite nesse negócio de meta real, você não acredita que comer balanceado vai te ajudar a emagrecer, você sabe que você já tentou um monte de vezes e nunca conseguiu emagrecer ou voltou a engordar, né? Para você é uma dificuldade esperar 5 horas, enfim, você acha que não vai dar certo, mas você vai e faz, segue direitinho as nossas orientações por um mês, né? O que você acha? Você acha que você vai emagrecer ou você não vai emagrecer? Eu acho que você vai emagrecer, independente se você acredita ou não. Agora, eu pergunto para vocês, sim, você acha que uma pessoa com esse tipo de pensamento vai fazer? Não vai fazer. Não vai fazer, porque o pensamento dela vai gerar as sensações e ela não vai fazer, né? Os mecanismos de defesa, enfim, tudo que a gente sempre comenta nas reuniões. Então, o pensamento realmente, ele influencia no nosso emagrecimento.
ok? Então, vamos lá, né? Falando em pensamento, eu gostaria até de, né, alinhar um pouco a questão assim, do nosso cérebro, né? Nós temos no nosso cérebro, a grosso modo, né, de uma maneira muito geral, nós temos duas partes, vamos dizer, que uma chamada de parte quente e outra chamada de parte fria. A parte quente é o nosso cérebro primitivo, é o nosso cérebro emotivo, o cérebro do instinto, o cérebro da sobrevivência, né? E esse cérebro, que a gente chama de reptiliano, ele é visceral, ele não gosta de incerteza, ele quer a gratificação imediata. Ele vem lá dos nossos ancestrais, né? Da época que a gente ainda não tinha evoluído tanto, né? Que era aquela coisa, a hora que tem caça, a hora que eu tenho a comida, eu tenho que comer, é sobrevivência, eu não sei qual vai ser a próxima vez que eu vou conseguir alimento, né? Então, é instinto mesmo, né? E só que nós, né, fomos evoluindo, e o nosso cérebro, ele também evoluiu, e ele tem uma outra parte, que é o que a gente chama de parte fria, né? Que seria a parte do cérebro que tem memória, que faz conexões, que busca lá, né, no banco de dados dele outras situações, que reflete, que tem um pouco mais de compreensão, né? Então, é esse cérebro que, na hora que você está com vontade de comer alguma coisa, ele pode te falar, tem certeza, né, que você vai comer? Né, você já emagreceu 2 quilos, né? Se você comer, você pode perder o que você ganhou. Olha, sabe aquela calça que você já disse que vai colocar, né? Já está chegando quase lá, né? Espera um pouquinho para comer, daqui a pouco já vai ser o horário que seu corpo tem fome, né? Então, espera para comer. Então, assim, esse cérebro reflexivo é que faz essas conexões. Agora, a grande questão e aí eu falo para vocês, esse cérebro, ele vai fazer isso se ele tiver tempo. Ele precisa de tempo para ele buscar, para ele fazer essas conexões, né? E aí, assim, já é uma dica que eu dou para você, como você fazer isso. Mas como que eu faço então? Você tem que dar tempo para o seu cérebro pensar, né? É o princípio do nosso cartão corporativo. Você contar até 10. Eu preciso comer agora? Né? Então, é esse o princípio. Então, vou te dar alguns exemplos, porque eu acho que é legal a gente exemplificar. Vou te dar alguns exemplos. Você está lá na festa, chegou na festa, tem um monte, daquela mesa de doces, aquele monte de doces. Se você estiver atuando no seu cérebro impulsivo, ai, você vai cair de boca, né? Aqueles doces. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar tempo para o cérebro fazer as conexões. Então, como que eu faço isso? Vou primeiro cumprimentar, vou falar um pouquinho com a aniversariante, se for aniversário. Vou no banheiro, dar uma ajeitada no meu cabelo. Vou conversar com aquela amiga que de repente eu não vejo há algum tempo, né? Enfim, se distrai para você. Ou também você pode fazer, outra coisa que você pode fazer, né, que me passou pela cabeça agora, vai lá, olha a mesa, né? Usa o seu cérebro. Coloca uma moldura na mesa com todos aqueles doces. Deixa mais estático, né? Só aí você já vai ver que você vai olhar de outro jeito aquela mesa. E aí, procura selecionar, né? Pera lá, vou pensar de tudo isso, o que eu vou comer, né? Você está dando tempo para o seu cérebro, para ele se controlar, para ele poder fazer essas conexões e para você agir de uma maneira mais no controle, né? Não agir tanto no impulso. Porque o primeiro impulso vai ser, né? Você acabou de jantar, sente o cheirinho de uma pizza, se você tiver assim só no reptiliano, também, pronto, né? Você vai querer comer, né? É instinto. Mas a gente tem que dar tempo para esse cérebro, para ele poder fazer as conexões, né? Então, às vezes, só de você saber, por que eu trouxe essa informação? Só de você saber isso, você já começa a poder administrar isso de uma maneira diferente, né? Então, dê tempo para o seu cérebro para ele pensar. E falando, né, o nosso assunto aqui é pensamento, né? Então, vamos falar mais um pouquinho. Nós temos, gente, 3 tipos de pensamentos. Nós temos os pensamentos automáticos, temos pensamentos, vamos dizer, que são
hipóteses que a gente vai levantando e tem as crenças, né? Eu vou me ater, porque até eu gostaria de falar um monte de coisa, nem sei se vai dar tempo de falar tudo que eu quero falar para vocês, mas eu vou me ater a falar dos pensamentos automáticos, que no fim das contas é de onde vai acabar gerando os outros, né? E os outros vão reforçar os seus automáticos. Então, assim, se a gente trabalhar em cima dos pensamentos automáticos, a gente já está melhorando a questão das hipóteses e das crenças também, né? Então, o pensamento é automático, né? E nós estamos pensando o tempo todo, né? Você está me ouvindo? E você está pensando, está passando aí pensamentos pela sua cabeça. Você pode estar pensando assim, mas acho que eu não vou conseguir, porque toda vez que eu tento eu não consigo. Mas eu não tenho sorte de manter o meu peso, né? Eu já emagreci, mas eu não tenho sorte, porque eu volto a engordar de novo. Puxa, amanhã eu tenho que fazer não sei o quê. Nossa, assim, né? A gola dela parece que está meio desarrumada. Então, assim, tá bombando de pensamentos aí, né? E aí, todos esses pensamentos, também sabe o que acontece? Tem os pensamentos, os penas. Penas? O que é penas, Nilce? Penas, vou falar para vocês o que é penas. Pensamento negativo automático, né? Porque se a gente for reparar, a gente só pensa negativo. Os pensamentos automáticos, não todos, mas a gente tem uma tendência a pensar para o negativo. E olha, vou falar para vocês, a gente, assim, os nossos pensamentos automáticos são todos negativos e a gente ainda não dá nem chance para réplica, né? Não dá chance. Porque a gente fala assim, eu nunca vou conseguir manter o meu peso, né? Toda vez que eu emagreço, eu engordo de novo, né? Assim, é impossível emagrecer com a vida que eu levo, né? Então, assim, a gente tem uma tendência a pensar no negativo, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês, assim, que a gente tem que começar, se a gente quer, o pensamento não influencia no emagrecimento? Influencia. Se a gente quer dirigir o nosso pensamento para o nosso objetivo, que é emagrecer, a gente vai ter que começar a arrancar as penas. Arrancar os pensamentos negativos automáticos. E não é só arrancar. Tem que arrancar, mas tem que plantar outro no lugar. Porque é que nem no jardim, né? Você tem que ocupar o espaço. Se você não ocupa espaço, para voltar, é que nem erva daninha, vai caindo, né? E a gente tem que ir arrancando esses pensamentos automáticos. Nilce, como que eu faço isso, né? Já falei, plantando outro no lugar, né? Só que para isso, o que acontece? Para isso você tem que fazer um exercício de ficar atento a esses pensamentos, né? Você tem que se vigiar, né? Tem que se dar a oportunidade de fazer diferente, tem que se vigiar. E aí você vai começar a perceber, né, esses pensamentos. E já vou te falar, esses que eu falei, nunca, impossível, aí você tem que arrancar e arrancar rápido mesmo, né? Rapidinho, e plantar outro no lugar. Então, como que eu posso fazer isso? Lembra quando a gente estava na escola, que a professora falava assim, ou quando a gente aprende inglês, né? Passe para o afirmativo, passe para o negativo. Então, agora, assim, o que você tem que treinar? Você tem que passar para o positivo, né? Então, assim, eu nunca consigo manter o meu peso. Bom, vamos reescrever a frase. Na hora que cair, arranca o pena e vamos plantar outro. Né? Assim, eu consegui emagrecer 2 quilos. Então, se eu conseguir emagrecer 2 quilos, eu consigo emagrecer mais 2 quilos. Eu vou me empenhar para isso. Pronto, né? Não estou dizendo que isso é assim, que a gente vai conseguir fazer assim, mas a gente tem que se determinar a fazer. É um aprendizado contínuo. Na vida é um aprendizado contínuo, né? Eu faço isso, né, em outras coisas na vida, né? Estou aprendendo também. Todo mundo está aprendendo,
né? Agora, assim, outra coisa que você pode também fazer para arrancar o seu pena, né? Quando o pensamento negativo automático vier, pelo menos pense já como padrão. Isso é um pensamento momentâneo, né? Não é uma coisa que eu quero que é meu. É momentâneo, não quero. Outra coisa que você poderia pensar também, se esse pensamento me traz uma sensação ruim, então, para que eu vou pensar ele? Não, vou procurar trocar o pensamento. Né? Assim, puxa, mas se você pensar, acho que eu não tenho jeito mesmo, eu me descontrolei de novo nesse final de semana, né? Muda, você pode pensar de repente assim, tudo o que acontece é um aprendizado. Então, assim, o que eu posso aprender? Que aprendizado positivo eu posso tirar do que eu fiz ontem? Né? Que coisas que eu ainda preciso olhar para eu manter o meu emagrecimento? Né? Então, muda. Em vez de você ficar se recriminando, né, com esse pensamento negativo automático, que é que você não consegue, tem que aprendizado positivo que eu posso tirar com essa situação? Ou que outro pensamento que eu poderia ter que vai me ajudar a emagrecer? Porque esse não ajuda. Se você está se vigiando, você vai saber que esse não ajuda. Esse não me leva para o emagrecimento. Então, pensa, que outro pensamento que eu poderia ter que me ajudaria a emagrecer? Né? Assim, a gente pode também procurar inspiração nas outras pessoas. A hora que você começa a pensar assim, eu acho que eu não tenho controle, né? Ou tá muito difícil emagrecer, né? Assim, pense em alguém que você conhece que está conseguindo emagrecer. O que essa pessoa pensaria sobre isso? O que ela pensaria? Não sei, mas eu não conheço ninguém que emagrecer. É um personagem, que seja um personagem. O que o Capitão América pensaria sobre isso? Para você mudar o foco, para você tirar esse pensamento e plantar outro no lugar. Né? Então, são várias coisas que a gente pode fazer. Agora, com certeza, pelo menos, você pode já deixar de colinha para você. Né? Esse pensamento é momentâneo, eu não quero ele. Né? E se esse pensamento vai me trazer uma emoção negativa, então eu preciso me distrair. Traz uma outra cena, uma coisa, pensa em quando você conseguiu emagrecer, ou pensa em uma outra coisa, de repente que não tenha nada a ver com emagrecimento, mas uma situação feliz que você passou, para você não ficar, né, ruminando, porque se você ficar repetindo, vai virar hipótese, vai virar crença, né, e aí fica mais complicado. Então vamos trabalhar aí e arrancar os nossos penas pra gente, porque como eu falei, o pensamento vai gerar uma sensação, né, e a gente precisa estar com sensações positivas para emagrecer. Porque como a gente tem uma frase na Meta Real, assim, ninguém muda para melhor se sentindo mal. Você não vai, o exemplo que eu dei no início, você não vai fazer se você não tiver uma boa sensação com relação a isso. Né? Então nós temos que tá bem, tá entusiasmado, tá com uma sensação de prazer em emagrecer. Né? Bom, o meu assistente aqui, o Rogério, né, que está me ajudando, ele tá me lembrando, né, que já estão chegando perguntas, então para a gente já começar a responder, vamos responder algumas, né, depois a gente dá uma continuada, se for o caso, depois a gente responde mais, e vamos tocando. Qual que seria a primeira pergunta, Rogério? Tá, pergunta que chegou via Facebook, é da Maria Cláudia, ela é de São Paulo. Ela diz assim, como manter um pensamento persistente frente aos desafios, como a tristeza e engordas? Bom, Maria Cláudia, né? Como a gente pode manter aí a persistência em termos nas tristezas e na engorda? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho até sobre momentos prazerosos, né? Mas de uma maneira geral, o que eu poderia te dizer?
como que a gente pode fazer? A gente tem que se colocar a fazer, né? Não tem muito outra maneira. Né? A gente só vai chegar se a gente caminhar. Né? Então, temos que começar a exercitar essa coisa que eu estou falando para vocês, de pensar diferente, né? Colocar um pouco isso em prática. Então, quando você tiver, de repente, uma sensação aí, você falou o quê? De tristeza, Rogério? Tristeza. De tristeza. Então, assim, o que você pode fazer? Né? Se você está com uma sensação de tristeza, é porque você está com algum pensamento que está gerando essa sensação. Então, como que a gente pode, de repente, mudar essa sintonia rápido? Né? Começa a treinar, assim, colocar um pensamento mais prazeroso. Sei lá, lembrar de uma situação que você estava feliz, situação na praia, caminhando, ou um abraço que você deu numa pessoa querida, né? Procura aí, isso é um recurso também, né? A gente tem que ir criando memórias para a gente poder manter o nosso pensamento direcionado para aquilo que a gente quer. Então, vá buscando as suas memórias. Pense em coisas positivas, em momentos prazerosos, porque isso vai te ajudando a mudar essas sensações de tristeza para alegria, ou para confiança, ou para acreditar, né? Falando especificamente assim de emagrecimento, de repente, se você está com uma sensação de tristeza porque você voltou a engordar ou porque você oscilou, né? Procura trazer para sua memória, né, um momento que você estava feliz porque você emagreceu. Procura trazer essa sensação de volta. Né? A sensação ela vem do pensamento. Se você começa a pensar numa coisa triste, você fica triste. Se você vê uma criança sorrindo, você já fica alegre. Então, assim, a gente tem que procurar. É aquilo que eu falei, a gente tem que se vigiar, a gente tem que ser meio que detetive, né? Porque se você for pensar, isso é automático, isso é recorrente. E se cada vez que você tiver uma sensação de tristeza, você procurar colocar trazer um outro pensamento, você vai mudando essa sensação também, né? Então acho que isso é uma boa dica que eu posso dar para você. É fácil? É aprendizado, né? Nós temos que nos propor a fazer diferente para a gente ter resultado diferente, né? Enquanto a gente faz igual, a gente vai ter o mesmo resultado, não é verdade? Então, é um aprendizado, né? Se colocar realmente a caminho, né? E se ela já é aluna? Não, não é aluna. Não é aluna? Então, se você não é aluna, eu te convido a ir a conhecer o método. Porque toda palestra, nós temos 52 palestras que vão te dando essas dicas, que vão te dando essas nuances para você ir mudando a sintonia. Eu sempre falo que você mudar, né, você emagrecer, não é que nem você trocar chip, é sintonia fina, né? Aquela sintonia daqueles rádios antigamente. Você vai aos poucos, né? E as palestras vão te ajudando nesse processo. Então, assim, espero que você pratique, né, te ajude essa dica e te convido para você assistir uma palestra nossa. Tem mais perguntas? Tem. A Alexandra, que é de São Paulo, e a Laura, ela é de São Bernardo. Elas perguntam basicamente sobre 3 pontos. A questão do efeito sanfona. Uma delas emagreceu 27 quilos, mas voltou. E a dificuldade. As duas bateu muito na questão da dificuldade em manter o foco, em conseguir manter o corpo estável, magro por longo tempo. Ok. Essa questão aí do efeito sanfona, da gente voltar, às vezes, a engordar, né, é uma questão que nós temos que tratar com cuidado, né? Você engordou, emagreceu durante aí, sei lá,
15 anos da sua vida, 20, 30, enfim, cada um aí tem a sua trajetória, né? No meu caso, como eu comentei no início, foram, acho que, sei lá, uns 30 anos aí nessa questão, né? E o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Para a gente poder trabalhar um pouco isso? A gente tem que ter paciência, né? Não é de uma hora para outra que a gente vai mudar. São um monte de variáveis que estão aí dentro da nossa cabeça, nós estamos vendo, né? São pensamentos, são sensações, são emoções, estímulos. Se você fica no automático, se você não fica atenta, você acaba agindo no impulso, né? Naquela coisa emocional, acaba usando aí as coisas de comer para dar uma amenizada nas emoções, né? Então são várias questões que a gente tem que trabalhar, né? E é como a gente está falando na palestra dessa semana, né? A causa, ela vai buscando se manifestar, né? A vida, ela vai procurando ensinar a gente. Enquanto a gente não aprender, ela não para de trazer as situações para ensinar. É como febre, a gente dá até esse exemplo na palestra, né? A febre é o sintoma de que tem alguma coisa errada. Se você só toma um remedinho para febre, não vai passar, né? Vai passar, mas vai voltar. Por quê? Porque você não tratou a causa, né? E nessas questões de emagrecimento é a mesma coisa. Quando a gente faz um regime, a gente emagrece, mas a gente não está tratando a causa, né? Que mesmo que essa causa seja mau hábito alimentar, você não está tratando a causa, né? E a gente sabe que pode ter vários motivos que levou a gente a buscar as coisas de comer, né? Então, a gente precisa ter informação, a gente precisa ter consciência para a gente, aos pouquinhos, ir fazendo melhores escolhas, né? E isso a gente só vai conseguir, primeiro, se a gente realmente se propor e priorizar o nosso emagrecimento, e depois, se a gente estiver aberto a receber essa ajuda, né? Nas palestras. Então, se você é aluna, continue persistindo, porque às vezes eu falo, puxa, as pessoas às vezes falam assim, né? É um ano de programa. Ok, é um ano de programa, mas você tem aí 15, 20 anos que você usou as coisas de comer para amenizar sentimentos. Então, às vezes, não é em um ano que você vai conseguir, de repente, trabalhar todas as causas, né? Então, a hora que a gente realmente aprender a ser magro, que a gente aprender a se conhecer melhor, que a gente aprender a lidar com as coisas de comer e com a gente, aí a gente realmente não vai ter mais esse tipo de problema, né? Mas isso é um processo e cada um tem que ter muita paciência consigo mesmo, não é? Então, o que eu posso dizer para vocês é que vocês continuem persistindo. Tem uma frase aqui, que eu vou até colocar já, que era no final, né? Eu ia falar no final, mas eu vou até falar já, né? A maneira como você pensa... não é... Desculpa, gente, não é essa, não. O que eu queria falar era da diferença do otimista e do pessimista, né? Então, a gente tem que ser, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas para vocês, Laura e Alexandra, eu já falo já, a gente tem que ser mais positivo, né? A diferença entre o otimista e o pessimista é que o otimista, ele assume o problema agora e resolve, né? Agora, o pessimista, ele vai fazer o futuro dele baseado no problema de agora, né? Então, o que a gente não pode deixar é ser extremista, que nem eu falei no começo da reunião. Eu não consigo, é impossível para mim, sempre que eu emagreço eu engordo de novo. Então, isso não, deleta, isso não. Você tem que saber, assim, que hoje você tem uma questão que você precisa resolver. Vai trabalhar nisso hoje para, no futuro, você ser
uma pessoa diferente do que você é hoje, né? Com paciência, com persistência, né? E aí a meta real pode te ajudar muito nisso, sim. Vamos mais uma? Vamos. A Viviane de São Paulo, ela fala assim, Neuci, ela vai em algumas reuniões, no entanto ela fala assim, posso continuar fazendo meta real sem ir nas reuniões? Viviane, assim, poder, na verdade, assim, você pode, tudo assim pode, mas, assim, o mais adequado é você realmente frequentar as reuniões. Até porque, né, volto até a repetir, né, são questões complexas, né? O nosso automático às vezes, pensar negativo, a gente já ao longo da vida, né, até, não sei se é o caso de vocês, mas por sucessivos regimes, e aí a gente abusa e a gente se priva de novo, né, a gente acaba reforçando esses pensamentos negativos que acabam virando crenças, né? Então, pode ser que tenha coisas enraizadas aí. E para você mudar crenças, para você realmente fazer se aprender, para você fazer uma mudança significativa, não é tão fácil sozinha. Né? Você já tem os seus mecanismos de defesa que estão aí, que estão atuando. Né? Às vezes tem que ter uma pessoa de fora falar algumas coisas para você, porque aí você vai, né, se você vai frequentando as nossas palestras, você vai tendo uma informação, aí você vai, né, se conscientizando de determinadas coisas, vai caindo as fichas, você vai tentando fazer diferente, você vai aprendendo, né? Isso vai fazendo com que você se movimente em relação ao que você quer. Agora, sozinho, às vezes é o que a gente diz, que você fala, que a gente diz, né? Você já está viciado, né? Você já viciou com aqueles pensamentos, com aqueles comportamentos, e às vezes fica muito difícil de você enxergar as coisas de uma outra maneira. Né? Então, o adequado, eu acho que o que eu te aconselho é você realmente procurar um local e você acompanhar as reuniões, que eu tenho certeza que você vai chegar no resultado, né, e com menos esforço, que é o que eu falei no início da reunião. Agora, tem casos, né, que nem a outra pessoa que perguntou. É o público que interage bastante no Facebook que mora em outros estados. Isso, que mora em outros estados, né? Então, aí, assim, você não tem a alternativa das reuniões presenciais, né? O legal é que agora a Meta Real também está fazendo essas palestras virtuais, né? Que podem te ajudar nesse processo. Aí, o que eu posso te aconselhar? Você pode comprar, tem um livro, né, que tem o livro da Maria Elisa, que é a fundadora do método, que é o Meta-se na sua meta e emagreça, né, que te dá um pouco dessa estratégia, que você pode comprar pelo site. No próprio site da Meta Real, tem, assim, diversos conteúdos que daí podem te ajudar, né, a você manter o foco no seu emagrecimento. Então, o site da Meta Real é www.metareal.com.br, né, /conteúdo. Você vai ter lá vários conteúdos que vão te ajudando você nesse processo. Então, é uma coisa que você pode fazer também. Né? Tem o Facebook da Meta Real, que você pode seguir também, né? Tem os blogs, né, as páginas. Então, tudo isso vai te ajudar, porque você não tem aí as palestras presenciais. Agora, quem tem o privilégio, né, que eu posso dizer que é um privilégio de você ter uma orientadora perto de você, o privilégio que eu tive, né, eu acho que vale a pena você investir esse tempo seu da semana, 1 hora por semana, para você assistir essas palestras, você se matricular e você ter lá o apoio presencial da sua orientadora, ok? Então essas são as opções aí para quem, né, não tem palestras da Meta Real aí no seu estado.
Bom, gente, eu vou agora voltar a falar um pouquinho do tema, né, que eu trouxe, e depois aí o Rogério me traz mais perguntas aí que estão chegando pra gente responder. E eu quero falar para vocês agora de uma coisa muito importante. Vida prazerosa. Quer ter? Felicidade crônica. Quer? Então, eu vou falar um pouquinho dos conceitos que a psicologia positiva traz pra gente sobre isso, né? Por quê? Porque, sim, tem tudo a ver com o meu pensamento, né? Se eu me sinto feliz, se eu tô me sentindo feliz, é porque eu tô com pensamentos felizes. O contrário também. Se eu penso coisas positivas, a sensação que vai vir é positiva, né? Então vamos falar um pouquinho dessa questão aí de felicidade, de sensações prazerosas. Porque ninguém muda para melhor se sentindo mal. Se a gente quer mudar para melhor, ser magro, ser mais feliz, ter liberdade para comer, ter prazer de comer, a gente tem que fazer isso se sentindo bem. Porque se a gente se sentir mal, se a gente não estiver feliz, a gente não vai fazer, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, o conceito diz o seguinte, que a nossa felicidade, ela tem 50%, ela é dos limites estabelecidos, genética, né? Nós somos a soma dos nossos pais. Então, tem algumas coisas que vêm. 10% são circunstâncias da nossa felicidade. Esse seria meio que a fórmula da felicidade, né? São circunstâncias. Escola, clima, casamento, enfim, trabalho, são circunstanciais. E 40% são de atividades intencionais. E é dessas atividades intencionais que eu quero falar para vocês. Porque o objetivo é a gente aumentar a sensação prazerosa, para a gente se sentir bem. Isso é ser feliz, né? Tem a frase que diz, né? Felicidade não existe, o que existe são momentos felizes. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter o máximo de momentos felizes, né? E como nós vamos fazer isso? Trabalhando com o nosso pensamento, para gerar sensações positivas. É isso que a gente precisa fazer, né? E sabe o que é legal? Assim, o legal nessa história, que eu gosto muito, é que nessa balança, o equilíbrio é desequilíbrio. Sabe por quê? Porque você poderia pensar assim, então, se eu tiver uma sensação positiva para uma negativa, eu estou no equilíbrio. Não, não tá. Isso, os estudos dizem até que já é uma depressão leve. O equilíbrio, para ter uma vida prazerosa, tá no 3-por-1. 3 sensações positivas para cada uma negativa. Então, qual que tem que ser o objetivo para a gente ter uma vida mais prazerosa? A gente tem que aumentar as sensações de prazer, né? E minimizar as sensações negativas. É isso que a gente precisa fazer, né? Repito, é um aprendizado. A gente tem que se propor a tentar, né? Nós só vamos sentir sabores diferentes se a gente experimentar, não é verdade? Então, é isso que a gente precisa fazer. Aí, vem a pergunta, como que eu faço isso, Nelci? Como que eu posso fazer, né? Uma das perguntas até falou da questão da tristeza, né? Então, como que eu posso fazer? Eu tenho que buscar potencializar as minhas sensações positivas, né? Como eu até já falei, né? Memórias. Vai buscando memórias, vai fazendo o seu arquivo de memórias. Nós temos que ter memórias positivas para a gente acessar. Outra, procure os positivos, procure os otimistas. Em todo lugar tem. Na sala de aula da Meta Real tem. Né? A gente, como orientador, a gente percebe muito bem, né, aonde está o positivo e aonde está o negativo. Então, procure o positivo, procure, assim, na escola tem, no seu trabalho tem. Então, a gente tem que ir se associando a pessoas positivas. Outra maneira da gente
buscar mais sensações prazerosas, para a gente equilibrar essa balança de 3 prazerosas para uma ruim. Viver o presente, mas é viver o presente aqui, no presente mesmo. É você absorver o prazer do momento. Porque às vezes você está aqui, mas não está. Não é? Você está caminhando na praia, é sentir o vento, escutar os sons, olhar para a natureza. Né? Hoje, você olhou para o céu? Deu uma olhada como que ele está? Aproveitou essa sensação? Então, é pé no chão. Né? Aproveitar o momento. Às vezes, e falando até de emagrecimento, às vezes a gente fica assim, com aquela sensação ruim, vai de repente tá numa festa, né? Vai numa festa, chega na festa, já fica com aqueles pensamentos, ai meu Deus, não vou conseguir resistir, ai eu acho que eu vou jacar, ai eu não vou me controlar, né? E assim, ou seja, você não tá aqui, você não tá aqui, você tem que estar aqui, então tá aqui é o quê? Puxa, né? Vamos ver que pessoas que estão aqui nessa festa, olha, a decoração, que legal, né? Com quem que eu posso conversar? É isso. Aproveitar, trazer sensações prazerosas. Isso vai te empoderando e vai fazendo você ter mais recurso para você se controlar. Né? Tem uma frase que eu trouxe também, que eu queria compartilhar com vocês, que é uma frase muito legal. E tem muito a ver até com quando eu vi essa frase e resolvi trazer para vocês, eu lembrei do hangout da Márcia Cuso, que foi sobre o poder interior, né? Porque o nosso pensamento tem tudo a ver com o nosso poder interior. Olha só, a maneira como você pensa vai tirando o seu poder interior ou vai te empoderando. Simples assim, né? Então, se você procurar trazer pensamentos positivos, né? Situações positivas, procurar viver, você vai se empoderando, isso vai te ajudando a você chegar onde você quer, a ter mais controle, né? O Bill Gates, que né, tem sucesso, é uma pessoa de sucesso nos objetivos dele, ele fala que você tem que se juntar com pessoas positivas, né? E vou falar para você assim, a diferença, isso a gente fala no método, né? A diferença entre quem tem sucesso e quem não tem sucesso é que as pessoas que não têm sucesso desistiram por quê? Porque estava no negativo, achava que não vai dar certo, não se empoderou, né? Os pensamentos acabou minando esse poder interior até que a pessoa acaba desistindo. Outra coisa para a gente trazer, equilibrar essa balança, 3 sensações positivas para cada uma negativa. Gratidão. Nós temos uma tendência a não ser gratos. A gente tem que agradecer tudo aquilo que a gente tem. E no emagrecimento também. Mas às vezes eu vejo os alunos, falo isso para os meus alunos. Assim, essa semana eu emagreci só 100 gramas, né? Ótimo! Olha só, né? A sensação tem que ser de gratidão. Se eu não tivesse aqui, eu poderia ter engordado, né? Putz, ou eu não emagreci. Mas também, assim, eu posso não ter emagrecido essa semana, mas essa semana eu estava atento e eu vi que eu estava comendo muito rápido e eu já procurei diminuir um pouco, mastigar mais. Né? Então, putz, que legal, eu consegui isso, eu vou ser grato pelo que eu consegui. Né? Tem uma técnica de coaching que é bem legal também, para você trazer essa positividade. É você manter um diário de gratidão. Então acorda e escreve lá 3 coisas porque você vai ser grato, né? Que você está sendo grato. Isso vai trazendo a gratidão para a sua vida. Outra coisa, uma outra técnica também, né? Você sempre procurar escolher a sensação que você quer ter no dia. Que dia que você quer ter? Porque às vezes a gente acorda já no pensamento automático, tudo pena, né? Pensamento negativo automático, não vai dar certo, meu chefe vai me estressar, eu não vou conseguir mastigar, blá, blá, blá. Não é verdade? Então assim, escolhas, né? Pode começar
você tem o alfabeto inteiro para você. Então, no primeiro dia, você começa com a letra A. Que dia que eu quero ter hoje? Hoje eu quero ter um dia abençoado, eu quero ter um dia amável, eu quero ter um dia aprazível, eu quero ter um dia, sei lá, você tem que pensar em palavras com a letra A. Que sensações que você quer buscar? Eu quero ter um dia de amor, né? E aí, isso já vai, percebe? Isso já vai mudando um pouco o seu foco do dia. Já vai ajudando você a direcionar o seu pensamento para felicidade, para momentos prazerosos, para ser mais positivo, né? Então, são pequenas coisas que vão te ajudando aí no seu dia a dia, que você pode usar. Diz que tem uma diferença também, e eu acho, assim, quero reforçar isso, né? Porque eu acho importante nesse momento também, a diferença entre o positivo e o negativo, né? No otimista e do pessimista, em termos de tempo, é que o otimista, ele pensa no problema agora e ele resolve, né? O pessimista, é aquilo que eu falei, ele determina o futuro dele com o presente. Então, quando eu falo, às vezes você pode estar escutando eu falar aí e falar assim, mas isso aí é ser poliana, né? Não sei se vocês leram aquele livro da Poliana, né? Eu li que ela era eternamente feliz, tudo ela achava que era felicidade, mas não é ser poliana. É você acreditar em você, é você usar técnicas, usar neurociência, usar tudo que já foi descoberto em termos do nosso cérebro ao seu favor, aplicando essas coisas no seu dia a dia, que é onde a mágica acontece, né? Com certeza, eu não conheço muitas pessoas de sucesso na vida, não sei se você conhece, eu não conheço, que tiveram sucesso naquilo que elas quiseram sendo pessimista. Eu não conheço. Então, positivo, a gente tem que trazer a positividade, gratidão, viver o presente, né? Mudar o nosso discurso interior, né? Arrancar o pensamento negativo automático e colocar um outro pensamento que vai produzir uma sensação, e quando a gente menos perceber, olha a gente com felicidade crônica, né? Aumentando os nossos momentos de boas sensações e se sentindo mais feliz e emagrecendo com mais facilidade. Não é verdade? Então, eu acho que vale a pena investir nisso. Tem mais perguntas, Rogério? Temos. Bom, são 3 respostas. Tem uma pergunta, chegou via Facebook, Tatiana e a Nilza de São Paulo. Basicamente a mesma pergunta das duas. A Tatiana fala assim: por que é tão difícil resistir aos doces, mesmo quando já vejo o resultado no meu emagrecimento? Como controlar a ansiedade? E a Nilza fala que tem dificuldade em ficar muito tempo sem comer. Tá. Bom, vou falar um pouquinho para Tatiana, né? Essa coisa do controle, né? Eu acho que me traz um pouco essa pergunta, a coisa do controle mediante as coisas de comer, não é? Principalmente as coisas que a gente gosta, né? Que é o que a Tatiana fala. É o doce, né? Então, assim, a gente tem que ir buscando alternativas para a gente aumentar o nosso controle, né? Porque uma mente, a gente fala sempre na Meta Real também, um corpo magro exige uma mente mais forte, isso é fato, né? Não tem como a gente escapar disso, a gente tem que aumentar esse nosso autocontrole, né? Uma maneira da gente fazer isso é você trabalhando até o que eu já falei um pouco na palestra, você ir procurando mudar, né, o seu jeito de pensar. Então, se está lá aquela mesa, o exemplo que eu dei,
se tá a mesa cheia de doce, ou se você tá pensando mesmo, porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós, a gente tem a nossa representação interna, né? Que, enfim, dentro da gente, tudo lá no nosso cérebro, a gente ou vê, ou a gente sente, ou a gente ouve, né? É assim que é a nossa conversinha interior. A gente representa qualquer coisa que venha de fora, a gente vai representar internamente, né? Vendo, sentindo ou ouvindo. E uma técnica, uma dica que eu posso dar para você, é você ir procurando mudar, usando essas submodalidades suas. Né? Então, assim, você pensa no doce, o doce fica... né? Então, coloca uma moldura no doce. Procura imaginar esse doce, esse chocolate, não sei o que doce que é, colocando uma moldura. Deixa ele de uma maneira mais estática. Né? Vou dar outro exemplo também. De repente, mas para esse exemplo também daria, mas até para trazer uma outra coisa, porque às vezes a pessoa, assim, o alimento de desejo é o doce, outros alimentos de desejo é o salgado. Então, pensa você aí, cada um no seu objeto, no seu alimento de desejo. Né? Eu vou dar o exemplo com a pizza. Pensa uma pizza. Como que a gente, quando, né, não tem esse controle, a gente pensa na pizza? Né? Aquela pizza queijuda, né? Bonita, quente, não é? O seu nível de desejo foi para 10. Você quer e quer já. Agora vamos mudar essa imagem. Procura pensar nessa pizza. A pizza está fria. Imagina ela fria. Né? O queijo já não está tão legal. Está maçuda. Seu nível de desejo já diminui. Já diminui para, sei lá, 7. Agora, põe nela um ingrediente, né? Imagina colocando um ingrediente nela que você não gosta. Sei lá, orégano. Não gosto de orégano. Imagina que ela tem orégano. Põe orégano nela. Seu nível de desejo já cai para 5, 4. Né? Percebe? Então, isso vai ajudando você a ter um autocontrole. Né? São ferramentas que vão te ajudando a se controlar. Então, qual que é o objetivo? A gente tem que ir buscando maneiras de você diminuir esse desejo exagerado agora, né? Agora. Então, muda o jeito de ver, torna ela menor, né? Isso tudo você pode fazer. Ou usar, sei lá, se você chegou num lugar que está cheio de doce, né? Usa também aquela outra técnica que eu falei no início, né? Tem uma pessoa que você não vê há algum tempo na festa, fala assim, eu vou conversar com ela, depois eu como, né? Vai dar uma distraída, porque aí você vai dar tempo para o seu cérebro reflexivo fazer aquelas conexões e você não agir no visceral, né? No reptiliano. Então isso vai aos poucos te ajudando. O objetivo, a ideia é você diminuir o seu desejo exagerado agora, porque na hora que o seu corpo tem fome, isso que é assim, que eu me apaixonei pela meta real, não é? Você vai negociar o seu prazer. Então, você vai agora diminuir o seu desejo. Não quer dizer que você vai ser proibido de comer pizza, vai ser proibido de comer doce, que é o que acontece nos regimes, nas dietas. Né? Você vai negociar o seu prazer. Então, assim, aí você controla esse impulso, te ajuda a descontrolar, e você pega e leva esse alimento para a hora da sua fome física. Né? E aí você come com prazer, né? E que a gente sempre costuma dizer, você vai comer com prazer, sem culpa, né? E sem culpa também não vai precisar abusar depois de novo. Então você vai ter realmente mais controle sobre a situação. Então, espero aí ter ajudado. Né? E a última pergunta, que é sobre... São duas perguntas que, na verdade, é o mesmo tema. A Elizabeth, ela é de Campinas, e ela fala que já bateu a meta de peso dela em 2015, mas ela voltou a engordar. Que é muito parecido com a pergunta de um aluno da Meta Real, muito querido aí entre os orientadores, que é o Miguel, que é aqui de São Paulo. A pergunta dele é um pouco longa, mas o que chamou a atenção, Neuci, é que ele fala assim, ele destacou droga, o imediatismo
versus a comida. Então, no contexto da pergunta dele, é que assim, muitas das situações, por conta do imediatismo, às vezes ansiedade, o aluno desconta na comida. Então, vai de encontro com o que a Elizabeth falou sobre essa questão de manter a meta. Verdade. Até estava comentando na palestra dessa semana, essa coisa do imediatismo, eu acho que acaba sendo alimentado também hoje em dia pela facilidade que a gente tem, né? Pela tecnologia, né? Eu até brinquei que antes a gente mandava fax, né? E aí precisava ligar, quantas folhas chegou aí, né? Aí hoje a gente manda o WhatsApp, né? Já chega lá para a pessoa. E aí, sim, você já fica bravo. Como? Assim, você não viu? Mandei para você um WhatsApp, né? Como se, assim, por você mandar, a pessoa tivesse a obrigação de ter visto. Porque, como a coisa hoje em dia é tão facilitada, a gente quer tudo rápido, né? A gente sempre fala também da pamonha. Antes a gente queria comer pamonha, você tinha que pegar o milho, descascar, tirar os pelinhos, né? E fazer a pamonha, esperar para comer. Hoje você vai na feira, compra lá uma pamonha, come. Então, a gente, primeiro que assim, a gente é meio mimado, né? A gente gosta das coisas do nosso jeito. Então, a gente já quer, né, muitas vezes, do jeito da gente. E outra, que essa cultura do imediatismo acaba acelerando isso também, né? Só que a gente precisa entender que, primeiro, uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, que atribui ao Cláudio Março, não sei se é dele, mas é assim: voltar é uma ilusão, estamos sempre indo. Então, isso é a primeira coisa, né? E entender que é um processo. Então, no processo, é assim: você caminha 3 passos, aí você volta 1, aí você caminha mais 2, aí você pode voltar 1, aí você caminha mais 2, né? Mas você está evoluindo, você está aprendendo. E muitas vezes a gente acha que não aprendeu, acha que voltou, que não conseguiu, e não é isso. Só que muitas vezes a gente ainda está no processo. Então não é demérito nenhum para a pessoa que de repente voltou a engordar, voltar e fazer só uma matrícula novamente. Não é demérito nenhum, né? Porque a gente ainda está no processo de mudança, no processo de aprendizado, né? Você não voltou, você já mudou, você não é a mesma pessoa de quando você começou. Voltar é uma ilusão, nós estamos sempre indo, né? Mas a gente ainda tem um processo para a gente caminhar. Então, o que eu aconselho, né? Quem chegou na meta, às vezes descompensou, desequilibrou, volta a frequentar. Volta a fazer sua matrícula, a sua orientadora vai te receber com muito carinho, se for uma outra orientadora, outro orientador também vai te receber com muito carinho, e você continua indo, continua no seu processo de aprendizado, com paciência, né, com perseverança, né, e você vai chegar no seu resultado, que é o resultado que você quer, que é o resultado de ser feliz, né? A gente quer ser magro, porque a gente quer ser feliz. Aí a gente vai chegar nesse resultado. E nesse caminho, a gente já vai chegando no resultado, no fim das contas, né? Porque a meta real, ela vai proporcionando uma mudança que é a cada reunião. Não é só, a gente não vai mudar, a gente não vai ser mais feliz só quando a gente chegar lá e emagrecer. Não, a gente vai aos poucos, porque a gente vai aprendendo a trazer pensamentos mais positivos, a se aproximar de pessoas positivas, a reescrever pensamentos negativos, a se posicionar de uma maneira diferente frente a ter mais controle com as coisas de comer e com a vida. Então, assim, as reuniões, elas são fundamentais para ajudar a gente a continuar no nosso processo. Se você já foi aluno, voltou a engordar, volte. Se você ainda não é aluno, venha, que a gente vai te receber aí com muito carinho. E para quem ainda não sabe como funciona, né, o método funciona assim: você pode ir assistir a uma reunião gratuitamente,
sem compromisso de fazer matrícula. Lá o orientador vai tirar qualquer dúvida que você tenha, e aí você decide se você vai querer emagrecer ou não. Né? Se você não sabe, de repente, aonde tem reuniões, se tem perto da sua casa, é só você entrar lá no site da Meta Real, tem lá um ícone locais, né, colocar o CEP da sua rua, ele já vai te mostrar todos os locais que tem mais próximos de você, aí você vê o melhor horário e vai assistir, né, e vai ser explicado tudo como funciona aí o método. E eu queria te pedir também, né, aproveitando, para você ajudar a gente a divulgar esse Hangout, né, a ajudar a divulgar esse vídeo, porque quanto mais, eu penso assim, quanto mais as pessoas saberem que tem essa opção, né, às vezes as pessoas estão aí pensando, até querendo emagrecer, mas de tanta, às vezes, privação, de tanto regime que já fez, às vezes acha que não tem uma outra opção, então vai ajudando a pessoa a ver que tem outra opção sim, né? Então eu peço para você ajudar a divulgar o Hangout, a espalhar um pouco aí essas dicas, né, essas técnicas, esse positivismo que eu procurei passar aqui para vocês nessa uma horinha e pouco que a gente ficou conversando, e assim, agradecer por você ter se inscrito, por você que mandou a pergunta. A gente não consegue às vezes responder todas as perguntas nesse tempo que é curto, mas eu vou dar uma olhada depois em todas as perguntas que tem, vou procurar, a Meta Real vai procurar de uma maneira ou de outra responder para todos, né, as perguntas, e obrigado por você ter prestigiado a gente por mais esse Hangout. Aliás, gente, aproveitem, curtam a página da Meta no Facebook, né? Eu também tenho uma página, também se quiser curtir, é Neuci Presente na Meta Real, e quero aproveitar também aí a ocasião para mandar um beijo aí para todos os meus alunos, para o pessoal lá de Itatiba, de Várzea, de Jundiaí, de Vinhedo, né? Eu adoro o que eu faço, como eu falei no início, eu acho que é um trabalho que, assim, bem gratificante. Um abraço para todos os orientadores também que me ajudam, né, sempre contribuindo para a gente enriquecer aí o nosso trabalho. Um abraço carinhoso também para a Célia, que eu emagreci, né, frequentando as reuniões dela, minha mestra, e um abraço para todo mundo.